Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Para mim é uma alegria poder retornar a esta casa, né? Conheço alguns aqui. Alguns me conheceram quando eu ainda tinha cabelo, né? Tem uma irmã lá que falou assim, ó, eu não estava te reconhecendo. Há muitos anos atrás eu tinha cabelo. Tenho foto, né? Para provar. Mas isso aqui não foi as ovelhas, não. E nem tempo de ministério. Isso aqui é herança familiar. Mas eu não tenho problema, né? Deus nos fez assim, a gente precisa estar contente, né, com aquilo que Deus... O dia que aquele irmão empresário for muito rico, ele paga um implante para mim, eu fico tranquilo, né, irmão? Vai chegar um patamar, vai ser a maior empresa do teu produto aí nós vamos lá para a Turquia. Talvez você vai precisar também, né? Tô brincando, ainda você não vai. Irmãos, mas é bem interessante, né? Como Deus ele vai confirmando a palavra que ele tinha para esta noite. Quando eu recebi o convite, eu fiquei feliz e falei, não, Senhor, eis-me aqui para trazer a tua palavra. Aí na terça-feira eu estava meditando nesta palavra, e aí toda terça-feira nós temos um encontro da União Feminina no estado do Mato Grosso, e eu participo, né? E aí quando a irmã foi ministrar a palavra, foi a mesma palavra que eu tinha lido para ministrar aqui, o mesmo texto, o mesmo enfoque. Eu falei, Senhor, o Senhor está testificando que é esta palavra que eu preciso levar na quinta-feira. E agora quando canta essa música aqui, aos teus pés, porque eu vou falar nesta noite, prostrados aos pés de Jesus. O Espírito Santo testificou a última canção, nos outros também a gente estava, né? Mas a última canção, o Espírito Santo falou, está vendo? A irmã não sabia o que eu ia falar, mas o Espírito Santo, ele testifica nos corações. Quando nós estamos prostrados aos pés de Jesus, a gente consegue ouvir claramente a voz dele. Eu tenho tido grandes experiências com Deus nesses últimos tempos, de me prostrar diante do Senhor. De viver situações que aos meus olhos humanos não é possível, que eu não posso fazer, que eu não tenho condições, mas quando eu me prostro diante do Senhor, o céu se abre e Ele faz acontecer. E Ele pode fazer isso na sua vida. Talvez você chegou aqui vivendo uma situação, ou você está vivendo algo na sua vida que você fala, poxa, não vejo saída, não tem como acontecer aos teus olhos humanos. A palavra de Deus diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, do 38 ao 42, esse vai ser o texto básico da nossa palavra. Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Vocês podem ficar sentados mesmo, eu vou fazer a leitura. Diz assim, quando eles seguiam sua viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Esta palavra foi revelada pelo teu Espírito Santo. Esta palavra é inspirada por ti, Senhor. Fala aos nossos corações, como o Senhor já falou ao meu coração. Fale a cada família que aqui está, cada irmão, cada irmã, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher.
Esta palavra é vida, esta palavra é bálsamo para a nossa alma nesta noite, Pai. Então somente somos instrumento nas tuas mãos, Pai. Leva cativo todo pensamento em obediência a Jesus Cristo. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Prostrados aos pés de Jesus. Você tem se prostrado aos pés de Jesus? Eu fico muito preocupado quando um crente ele atinge uma maturidade espiritual e ele começa a achar que ele já está no ponto, que ele já é autossuficiente. É muito perigoso quando uma pessoa pensa que é autossuficiente, que se acha o melhor de todos, né? Eu sou mais espiritual, eu sou o melhor. É perigoso. Porque o melhor lugar para um crente estar é prostrado aos pés do Senhor Jesus. Lá em João 15, Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. A gente não faz nada, nós não podemos nada. Ele é tudo na nossa vida. E sempre que Jesus ia a Jerusalém, ele passava em Betânia. Ele passava nessa vila. E nessa aldeia, neste povoado, ele tinha uma família de amigos. Ele tinha uma família onde ele podia se abrigar. A gente não vê no Novo Testamento Jesus se hospedando em casa de pessoas. São raras as casas que Jesus entrou e foi hospedado. Mas em Betânia, que era um lugarejo a 3,2 quilômetros de Jerusalém, tinha a família de Marta, Maria e Lázaro. Eu fico pensando que privilégio para aquela família receber Jesus em sua casa. Olha o privilégio que aquela família teve de poder receber Jesus em sua casa. Talvez não foi a primeira vez que Jesus está indo na casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas tem algo curioso aqui, algo interessante para a gente analisar. Eu acho que eles não estavam sabendo que Jesus ia. Porque o texto diz que quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Então não era só Jesus, era Jesus e os discípulos, então era um grupo grande. E de repente, né, Jesus pega Marta, Maria de surpresa. Geralmente a mulher não gosta de receber pessoas sem ser avisado, né? Tipo, chega um grupo de pessoas na sua casa, e aí você tem que preparar a comida, você tem que preparar a hospedagem, então é bom que avise, né? Para que você procure provisão, para que você vá ao mercado, para que você supra as despensas. E eu fico pensando que Jesus foi de surpresa ali com os seus discípulos, porque ele já era amigo daquela família, e ele chega naquela casa, né, na casa daquelas duas servas de Deus, porque Marta e Maria eram seguidoras de Jesus, conheciam Jesus, eram servas do Deus Altíssimo, elas obedeciam os ensinamentos do Mestre. E aí quando chega na casa, Marta, ela fica preocupada, porque ela tem que preparar tudo para receber bem o seu convidado de honra. Então muitas vezes quando se prega esse texto, muitas vezes as pessoas coloca Marta como se Marta fosse a pior, né? A pior daquela casa. Não. Tanto Marta quanto Maria, elas têm qualidades. A gente pode aprender com Marta e podemos aprender também com Maria. Marta se destaca pela qualidade do serviço prestado a Jesus. Ela está preocupada em acolher Jesus, ela está preocupada geralmente quando eles iam entrar na casa, geralmente tinha que lavar os pés, porque eles estavam vindo da estrada. Então tinha todo um serviço a ser prestado para os hóspedes. Era uma questão de honra receber bem. E Marta está preocupada em receber bem Jesus, o Filho de Deus, o homem de Nazaré. Ela queria acolher bem Jesus, ela queria acolher bem os seus discípulos. Mas Maria se destaca pela adoração e pela intimidade com o Mestre. Maria, ela não se preocupa com o acolhimento. Ela está preocupada em aproveitar aquela rica oportunidade.
ela coloca como prioridade na sua vida ouvir o Mestre, estar prostrados aos pés de Jesus. A gente precisa pedir equilíbrio ao Senhor. A gente não pode ser nem tanto Marta, né, que só está preocupado com as coisas do dia a dia e esquecer de tirar um tempo para estar aos pés do Senhor Jesus. Mas a gente também não pode ficar 100% aos pés do Senhor Jesus, aqui que diz, eu vivo na igreja, eu trabalho para a igreja, eu fico a semana inteira na igreja. Não, mas você tem sua família também. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Maria de Betânia, ela aparece 3 vezes nos relatos do Evangelho. E em cada ocasião, somente 3 vezes, e em cada ocasião ela se encontra no mesmo lugar. Nas 3 vezes que a gente vai estar vendo aqui, ela se encontra no mesmo lugar, aos pés do Senhor Jesus. Lucas 10:39, que nós lemos, diz: Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Ela se assentou aos pés do Senhor e ela ouvia os seus ensinos, ela ouvia a sua palavra. Então a prioridade de Maria era estar aos pés do Senhor Jesus. A prioridade de Maria era adorar e receber instruções do Senhor Jesus, porque a gente, como nós temos uma vida muito atarefada, se nós não atentarmos para isso, a gente acorda, aí a gente começa o nosso dia a dia, tantos afazeres, chega de noite, você está cansado, e aí você olha para trás, você vê que você não orou, que você não leu a Bíblia, você não se alimentou, e aí as coisas do dia a dia vão trazendo fadiga para a sua alma, porque você não se prostrou, você não tirou um tempo como Maria, para estar aos pés do Senhor Jesus, para ouvir a sua voz. Como nós vamos ouvir a voz de Jesus hoje? Através da palavra. A gente precisa ouvir a voz de Deus através da palavra. Eu tenho um grupo de transmissão que eu mando oração todos os dias. Eu estou com 180 pessoas no meu grupo de transmissão. E essa semana eu tive uma experiência maravilhosa. Então eu acordo cedo, 5 horas da manhã eu já estou acordado, e aí eu vou adorar o Senhor, eu vou ouvir canções, eu vou orar, vou buscar o Senhor, daí eu tenho a minha leitura sistemática da Bíblia, aí eu falo, Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem? Eu estava lendo o 1 Samuel, terminando o 1 Samuel, já estava quase no final, faltavam uns 3, 4 capítulos, e o Espírito Santo falou, vai até o final. Aí eu fui e li tudo, e aí ele me mostrou a palavra que era para eu mandar naquela oração. E aí eu fiz a palavra, faço um comentário, e aí faço uma oração e envio a palavra. Uma irmã lá em Guarantã do Norte, passando por uma luta, por uma aflição, ela está enfrentando um problema. E ela, naquela manhã, Deus falou com ela e deu para ela uma palavra. E ela falou, Senhor, se o Senhor vai cumprir esta palavra na minha vida, eu quero uma confirmação desta palavra. Quando ela terminou de falar a confirmação da palavra, chegou a minha oração. E quando ela ouviu a palavra, ela mandou áudio me dizendo, a mesma palavra que Deus me deu, você mandou aqui agora. E eu não sabia de nada. Então, aos pés do Senhor Jesus, a gente ouve a voz de Deus, para fazer a vontade dEle, para receber instruções dEle, para tomar decisões. É aos pés do Senhor Jesus. A prioridade de Maria era estar em comunhão com o Mestre. A pergunta é, Jesus tem sido prioridade em nossa vida diante de tantos afazeres, ou trabalho do dia a dia? É tanta coisa para fazer, tanta correria, tantas preocupações, mas a gente precisa parar e nos prostrar aos pés do Senhor Jesus. Quanto tempo temos dedicado para estar aos pés de Jesus em oração? Para receber instruções através da sua palavra. Precisamos gastar mais tempo. Eu estava conversando com um amigo meu, um colega missionário que está indo para o Mali em janeiro, o missionário Diego. E ele está fazendo um enxoval, ele tem um enxoval de coisas que ele precisa para levar para a África. E aí ele falou que ele começou a fazer contato com as pessoas, né, amigos que ele tinha,
E aí o Senhor falou para ele, vai se retirar, tira uns 2, 3 dias para você e sua família estar num lugar onde não pega celular, onde não pega nada, e vai para a minha presença, vai se prostrar aos meus pés. E ele fez isto. Ele está no Rio Grande do Sul, ele pegou a família dele, foi para um lugar isolado, sem internet, sem nada, e ele e a família dele foram buscar ao Senhor. Minha mãe, ela vende latinha para missões, e ela vendeu as latinhas dela, e ela deu dinheiro para eu enviar para um missionário. E aí, consequentemente, eu sabia que ele precisava de recurso para o enxoval. Aí eu enviei uma oferta para ele hoje, de R$2.000. Mas ele não sabia. Aí ele fez um vídeo dizendo, pastor, essa oferta que chegou hoje é resposta de oração. Porque Deus falou comigo, pare de se preocupar. Eu estou cuidando de você e eu vou providenciar tudo que você precisa. Porque ele estava precisando de um computador. Com a oferta que chegou da minha mãe, ele comprou, ele já tem o computador para levar para São Tomé e Príncipe. É isso que Deus faz. Quando você se prostra diante do Senhor, quando você coloca Ele em primeiro lugar, lá em Mateus 6,33, Jesus falou para os seus discípulos, quem sabe pode dizer comigo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí a gente fica ansioso, a gente se preocupa, se afadiga à toa, porque a Bíblia está dando a instrução. Buscar primeiro o reino de Deus. A palavra reino significa governo. Quem que está no governo da sua vida, irmão? Para quem que você entregou a sua vida? Quando você levantou a sua mão, você diz, eu confesso, eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, é o dono da sua vida. Então quem está cuidando de você, quem está olhando para você, quem tem promessas para a sua vida, é aquele que te salvou, é o Deus Todo-Poderoso. E você precisa crer nisso. Mas a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus. A gente tem que se prostrar. Como que eu vou buscar o reino de Deus? É me prostrando aos pés do Senhor, é vivendo uma vida de santidade. E aqui diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos com um grande desafio em janeiro, que é o casamento do nosso filho. Uma coisa é você casar e você já tem um planejamento de 3 anos e ir fazendo tudo, e nós não temos esse planejamento, nós temos um Deus que nós confiamos. Mas eu quero dizer para vocês, que quando o projeto é de Deus, as portas se abrem. Quando você coloca diante de Deus e você se prostra diante de Deus, Ele vai abrindo as portas. Aí eu estava preocupado com a aliança, porque eu fui fazer uma pesquisa, estava R$1.000, 1 grama de ouro, aqui em Lucas, numa relojaria. Então só de aliança ia gastar uns 4 a 5 mil reais. E meu filho não tem esse dinheiro, e nem a gente. Aí eu fui para os pés do Senhor. Falei, Senhor, eu preciso, eu não tenho, mas eu creio que o Senhor pode prover e pode abrir esta porta. Aí no meu grupo de promotores de missões, tem uma irmã, uma promotora de missões, lá em Peixoto de Azevedo. Ela e o marido dela têm um garimpo legal lá, eles têm um garimpo, mas legalizado. E aí eu falei para a irmã, quanto que está a grama de ouro aí? Eu fui pedir para ela fazer um orçamento para mim, porque lá era mais barato. Então era mais fácil eu comprar lá, mandar fazer aqui. Aqui estava 1.000 a grama, lá estava acho que 300 e pouco, porque eles são o dono do garimpo. E aí quando ela pediu aí a medida, os nomes, aí ela falou para mim assim, pastor Levi, eu e o meu esposo sentimos no coração de doar as alianças para o seu filho. Irmãos, a aliança do Luiz já está pronta. Eu vou buscar agora dia 15 de novembro. Deus é fiel. Talvez você está aqui passando uma situação, talvez você está enfrentando algo, se proste diante do Senhor, tire mais
tempo para ouvir a voz de Deus, e você vai ver milagres acontecendo. Quando Paulo e Silas estavam na cadeia, na prisão, acorrentados, eles foram humilhados perante as autoridades, estavam lá como os piores criminosos, mas ali eles estavam prostrados diante do Senhor. O que eles estavam fazendo na cadeia? Murmurando? Eles estavam reclamando, dizendo: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sou crente, sou teu servo, sou missionário. Não. A Bíblia diz que eles oravam, eles cantavam e eles testemunhavam de Jesus para os demais presos. E de repente, Deus mandou um terremoto, algo sobrenatural do céu veio, abriu as cadeias, quebrou as correntes, eles saíram e ainda teve conversão, porque o carcereiro que queria se suicidar, aí Paulo falou: não faça isso, todos nós estamos aqui. E aí aquele carcereiro e a sua família foram alcançados para o Senhor Jesus. Lá em Atos 16:31 que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E logo toda aquela família foram batizados. É adorando ao Senhor, é se prostrando diante do Senhor que o milagre vai acontecer. João 11:32. Alguém lê para mim. Vamos lá, João 11. João 11, 32. Quem abrir, achar, levanta e lê para mim. João 11, 32. Mais uma situação que Maria está aos pés do Senhor. Jesus está chegando novamente lá na casa de Marta e Maria, agora num outro contexto. Que contexto é agora que está aqui? Qual é o contexto? De alegria? O que está acontecendo, irmão, do Sicredi aqui, ó? Já vamos fazer propaganda do Sicredi? Esse jovenzinho, esse adolescente, o que está acontecendo lá na casa de Marta e Maria? Uma festa? Ou um velório? Você tem que responder para mim, uma festa ou velório? Hã? Um velório. Está acontecendo um velório. Está acontecendo, né, é um ambiente de tristeza. Lázaro morreu. Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, e com certeza elas estavam na expectativa de que Jesus viesse antes, porque eles acreditavam que até o 3º dia o morto podia ressuscitar. Mas Jesus chega no 4º dia para mostrar que ele tem o poder sobre a morte. Aí Jesus chega lá, Maria está triste, tá? Porque é muito triste quando você perde alguém, mas a Bíblia fala que Maria lançou-se aos pés e dividiu com Jesus a sua tristeza. Ela se lança aos pés de Jesus e ela fala para Jesus, ela conta a dor que ela está sentindo. Maria e Marta estavam de luto. Irmãos, aos pés de Jesus nós recebemos consolo e conforto. Quando você se prostra aos pés de Jesus, você recebe consolo e conforto. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, 3 e 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Ele é o Pai das misericórdias, Ele é o Deus de toda consolação, Ele nos consola. Então, no momento que você está angustiado, no momento que você está passando por uma situação, se prostra diante do Senhor, porque Ele tem consolo para a sua vida, Ele tem refrigério para a sua alma, só Ele é capaz de nos consolar. Eu tenho tido muitas experiências das orações que eu tenho enviado, de pessoas dizer assim. Uma pessoa falou para mim, uma psicóloga falou assim: pastor, nesta manhã eu estava muito triste, eu estava muito atribulada, estava passando sem força, querendo desistir de tudo, mas quando a palavra chegou na minha vida, quando chegou esta oração, Deus fez um renovo na minha vida. Eu não sabia de nada, mas o Espírito Santo de Deus orientou a enviar aquela oração, aquela palavra. A gente pode usar a WhatsApp como instrumento, né? Começa a enviar a oração para as pessoas, criar, né, uma lista de transmissão, enviar, é uma forma da gente evangelizar, de fortalecer os irmãos que estão muitas vezes passando por situações.
Maria foi consolada, Maria e Marta foram consoladas pelo Senhor, e ele fez um grande milagre ali, ressuscitando Lázaro, trazendo Lázaro novamente à vida. E a última passagem está em João capítulo 12, versículo 3. Alguém pode abrir sua Bíblia e ler. João capítulo 12, e versículo 3, é o último texto. Agora Maria está diante de Jesus, porque Jesus já estava prestes a ir para a cruz, a padecer por nós, e ela unge os pés de Jesus com o melhor perfume. Ela está aos pés do Senhor Jesus, oferecendo o melhor perfume para Jesus. Até Judas Iscariotes, que era o tesoureiro, ele questionou. Ele falou, que desperdício isso, né? A gente podia pegar esse perfume que é caríssimo, vender e dar aos pobres, mas não era isso. Ele já tirava o dinheiro lá da tesouraria, né? Ele mexia no dinheiro da tesouraria. E ele estava de olho no dinheiro, porque era um perfume caríssimo. E Jesus falou, não se preocupe, os pobres sempre vão existir. E Deus vai cuidar deles. Então, amados, a Maria, ela oferece, prostrada aos pés de Jesus, ela oferece o melhor para Deus. Ofereça o melhor da sua adoração. Ofereça o melhor da sua vida para o Senhor quando você se prostra diante dele. Que lições podemos aprender com Marta e Maria de Betânia? Primeira lição, precisamos estar aos pés de Jesus todos os dias. Não é só quando vêm as dificuldades, todos os dias. Eu fico olhando para o profeta Daniel, lá na Babilônia. A Bíblia diz que todos os dias, que 3 vezes ao dia ele orava. Ele não orou quando veio o edital, proibindo ele de fazer a oração, mas já anos e anos ele fazia isso. Todo mundo sabia que naquele horário ele estava lá na janela orando. E quando veio o edital, Daniel continuou orando. Porque se fosse um outro crente, tinha fechado a janela, tinha mudado o horário para orar, não. Naquele horário, Daniel estava prostrado aos pés do Senhor Jesus. Livrou ele da sentença? Não. Havia uma sentença, um decreto, ele foi jogado na cova dos leões. Mas quando ele chegou na cova dos leões, o que Deus fez, irmã? A irmã aqui do Maranhão. O que Deus fez com o leão? Fechou a boca. Quando você se prostra diante do Senhor, Ele vai fechar a boca dos leões que estão rugindo contra você. Quando você se prostra diante do Senhor, todo projeto maligno é cancelado. Projetos do inimigo para destruir a sua família, a sua casa, seus projetos, eles são cancelados, porque você está diante daquele que tem autoridade e poder. Então precisamos estar aos pés de Jesus todos os dias. Estar aos pés de Jesus implica em submissão, confiança, dependência total daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu preciso confiar. Em segundo lugar, seremos abençoados aos pés de Jesus. Terceiro lugar, seremos transformados e santificados aos pés do Senhor Jesus. Porque quando você se aproxima da luz, quanto mais você vai vendo as suas imperfeições. É como antigamente, quando se construía, né, e passava a massa corrida, o pedreiro, né, lixava tudo, depois ele pega uma lâmpada. Hoje não usa mais lâmpada porque é tudo elétrico, né? Mas antigamente ele pega a lâmpada. Por que ele tem que usar lâmpada na massa corrida? Para ver o quê? As imperfeições. Aí ele, com a luz, mostra a imperfeição. Daí ele corrige e fica perfeito. Quanto mais você se prostra diante do Senhor, mais você vai ver as suas imperfeições. Onde você precisa melhorar. Melhorar como esposo, melhorar como crente, melhorar como profissional, melhorar como empregado ou como patrão. Deus vai trabalhando em nós. Então seremos transformados e santificados aos pés do Senhor Jesus. E seremos vitoriosos e viveremos uma vida abundante aos pés do Senhor Jesus. Você quer viver uma vida abundante? Você quer viver uma vida de vitória? Então se prostre aos pés do Senhor Jesus. E cresceremos na vida cristã
aos pés do Senhor Jesus. Deus repreendeu Marta, né? Falou assim: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Não é que Marta estava fazendo tudo errado, mas ele falou assim: Marta, cuidado, pode acolher bem, mas você precisa tirar tempo. Ela podia ter tirado como prioridade estar aos pés do Senhor Jesus. Que oportunidade maravilhosa ela teve naquele encontro. Mas ela estava tão atarefada, tão preocupada em acolher Jesus bem, em tratar Jesus bem, que ela perdeu a oportunidade de ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Esta é a palavra de Deus para você e para mim, que eu e você precisamos estar aos pés do Senhor Jesus.